Boa noite, pessoal. Com alegria que eu estou aqui diante de vocês para dizer que temos um substituto para os nossos âncoras do mês de janeiro. Então, já tinha sido avisado que o Elcio vai tirar umas férias, está tirando já, né? Para descansar e voltar em fevereiro com o âncora. Então, para isso, nós tivemos a oportunidade de ter o Dimas Pesato, que é meu irmão, que já foi pastor da nossa igreja nos anos 90, e com certeza a sua palavra será uma palavra de edificação para as nossas vidas, e o ensino da palavra será mantido, né? E eu tenho certeza que você vai curtir muito, né? E nós teremos muito que falar com Deus a respeito do estudo, desses estudos que serão dados, tá bom? Vamos curtir? Eu penso que uma das palavras de encorajamento mais conhecidas dada por Jesus aos seus discípulos deve ser aquela dita no Sermão do Monte, e ela também faz parte do nosso repertório musical, baseado em Mateus capítulo 6, verso 26. Observem as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? O Senhor Jesus usou essa ilustração para encorajar seus seguidores a confiarem na provisão e no cuidado de Deus por suas vidas, ao invés de ficarem ansiosos, preocupados. Mas não podemos negar que em tempos de adversidade, de dor, sofrimento, é difícil permanecermos confiantes nessas palavras, porque a situação ao nosso redor nos dá a percepção de que Deus está distante, ou então não se importando em atender às nossas orações e súplicas. Foi pensando nessa questão que escolhi um trecho das Escrituras escrito por alguém que estava sentindo que Deus estava bem distante da circunstância em que ele se encontrava. Por isso o tema da nossa devocional hoje é Até quando, Senhor? De acordo com as Escrituras, tempos de aflição, de sofrimento, é algo que faz parte da vida humana e que só irá acabar quando o plano da redenção, estabelecido por Deus, chegar ao seu final. No último capítulo das Escrituras, registrado pelo apóstolo João, conforme uma das visões que Deus lhe concedeu a respeito do que irá acontecer, está escrito o seguinte: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Este mesmo trecho na tradução da Bíblia, A Mensagem, diz assim: ouvi uma voz como um trovão vinda do trono. Olhe, olhe, Deus está de mudança. Ele vai morar entre homens e mulheres. Eles são o seu povo, ele é o Deus deles. Ele vai enxugar toda a lágrima dos olhos deles. A morte se foi de vez, e também se foram as lágrimas, o choro e a dor. A primeira ordem das coisas não existe mais. Ou seja, Deus vai voltar a viver no meio do seu povo, no meio da humanidade. Deus vai restaurar totalmente a condição ou a ordem original que existia no Jardim do Éden, antes do ato de desobediência do ser humano, que causou o rompimento da sua comunhão pessoal com Deus. Deus vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas causadas por perdas, dores, sofrimentos pelos quais passamos nesta vida. Ele vai enxugar as lágrimas que a maldade, a violência, os acidentes, as tragédias naturais nos fizeram chorar nesta vida.
Deus vai enxugar as lágrimas de ressentimento, de remorso, amargura que porventura tenham permeado o nosso coração durante a nossa vida. Naquele dia, Deus vai dizer: chega de morte, chega de tristeza, chega de choro, chega de dor e sofrimento, porque a antiga ordem já passou. É uma nova era. Mas enquanto aguardamos o cumprimento desse grande finale do plano da redenção, Deus não nos tem abandonado no meio das nossas adversidades e sofrimentos. Em nenhum lugar das Escrituras podemos encontrar garantia de imunidade contra doenças terminais, garantia de livramento de acidentes, desastres naturais e de todo tipo de adversidade. A garantia que temos é de que, assim como um bom pastor cuida do seu rebanho, Deus promete que estará nos sustentando e caminhando ao nosso lado. Com isso em mente, então, hoje eu quero focalizar a nossa atenção em um dos 150 salmos do livro dos Salmos, Salmo capítulo 13, que é um lamento diante de Deus de alguém que estava passando por uma situação de sofrimento e que estava se sentindo desamparado por Deus. Deus parecia estar, no mínimo, desinteressado da sua situação. Eu tenho certeza de que não preciso convencer nenhum de vocês a respeito da existência do sofrimento neste mundo, não é? É mais do que óbvio. As situações de dor e sofrimento a que todos nós estamos sujeitos se apresentam de formas e intensidades das mais variadas. Mas tão certo quanto o sol irá nascer amanhã cedo, elas fazem parte da vida humana. Independentemente de qual seja o nosso status social, grau de escolaridade, condição financeira, religião, raça, sexo, e porque o sofrimento é uma realidade da vida, a palavra de Deus tem algo relevante a nos ensinar a esse respeito. É bem provável que durante a nossa vida terrena não encontraremos uma resposta satisfatória da razão de ser do sofrimento, mas Deus nos deixou por escrito na sua palavra claros exemplos de como devemos reagir em tempos de sofrimento. Então espero que, ao considerarmos este tema, esse pequeno salmo, possamos ouvir a voz de Deus nos ensinando. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos. Do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci. E os meus adversários festejarão o meu fracasso. Mas eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que ele me tem feito. Vocês, assim como eu, já devem ter ouvido falar que a vida é um tipo de montanha-russa, por assim dizer. Ela é cheia de altos e baixos. É uma mistura de tempos de tranquilidade e alegria, quando as coisas vão bem e nos sentimos próximos de Deus, abençoados, com tempos de tristeza e aflição. Algum tempo atrás, eu pensei em comprar uma dessas molduras de placa de carro que eu vi numa prateleira de uma livraria evangélica e tinha os seguintes dizeres: cercado, protegido por anjos, alguma mensagem desse tipo. Eu acabei não comprando porque, apesar da companhia e proteção de Deus sobre a nossa vida ser uma realidade tão preciosa, quando ela é usada assim, em avulso, isolada de outras realidades ensinadas nas Escrituras, ela pode comunicar uma verdade incompleta, como, por exemplo, a ideia de que eu estaria totalmente isento de me envolver em algum acidente com o meu carro, né? A verdade é que o simples fato de estarmos vivendo num mundo em desequilíbrio significa que não estamos, de forma alguma, isentos de experimentar adversidade, sofrimento, desilusões, infortúnios e calamidades. Portanto, voltando ao Salmo, a impressão que eu tenho ao ler é que o escritor estava procurando encontrar sentido ao sofrimento e ele não conseguia chegar a uma conclusão que o satisfizesse. Você sabe que dos 150 salmos que fazem parte do livro dos Salmos, quase a metade deles, mais de 60,
são pura expressão de lamento, expressão de queixa diante de Deus por causa de circunstâncias adversas e especialmente sofrimento. A própria palavra oração no Velho Testamento tem a conotação de ser uma expressão de lamento, uma expressão de queixa diante de Deus. Uma das principais razões pelas quais as pessoas iam ao templo naquele tempo era para apresentar seus pedidos a Deus, pleitear suas causas diante de Deus. O Senhor Jesus reafirmou as palavras escritas pelo profeta Isaías ao dizer: a minha casa será chamada casa de oração. Isto é, o lugar onde a família de Deus se reúne, os filhos de Deus vão e encontram um ambiente propício para abrir o coração diante de Deus. Infelizmente, hoje em dia, de um modo geral, nós evangélicos apreciamos bem mais uma perspectiva triunfalista da fé. Porque falar sobre o sofrimento e adversidades parece ser uma expressão de uma fé fraca, derrotada. E o problema dessa perspectiva triunfalista é que ela nos leva a pensar que estamos imunes, isentos de experimentar sofrimento nessa vida. Podem ser físicos ou mentais, mas a realidade é que a vida comprova que o sofrimento faz parte da vida humana. As doenças, as desavenças, as falcatruas, a criminalidade, a violência, acidentes e fatalidades, tragédias naturais, terremotos, furacões, tsunamis, fazem parte da história da humanidade. Todos nós estamos sujeitos a experimentar situações que estão totalmente fora do nosso controle. E assim sendo, como devemos proceder diante das circunstâncias de sofrimento e adversidade? Os salmos de lamento nos ajudam a lidar com isso, porque eles nos colocam diante de Deus, que é o supremo juiz criador, sustentador do universo, para quem não existem impossíveis. Jeremias 32 diz assim: a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? E a resposta é óbvia, né? Quando o anjo enviado por Deus para anunciar a Maria que ela ficaria grávida do Filho do Deus Altíssimo, a pergunta dela para o anjo foi: como isso será possível se eu sou virgem? E sem oferecer uma explicação científica detalhada, a resposta do anjo foi: lembra de como todos diziam que sua prima Isabel, por ser estéril e de idade avançada, não podia engravidar? Pois bem, ela já está no 6º mês de gravidez. E como você mesma vai comprovar, nada é impossível para Deus. É por isso que, qualquer que seja a adversidade ou o sofrimento que porventura estejamos experimentando ou venhamos a experimentar, nós somos convidados pela palavra de Deus a nos achegar com toda a confiança diante de Deus, certos de que seremos ouvidos e recebidos. Hebreus capítulo 4. Não temos um sumo sacerdote, um mediador, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Verdade espetacular. O Salmo 13 é um exemplo de como o seu autor lidou com o sofrimento que o afligia dia e noite. Ele então se coloca diante de Deus e passa a apresentar sua queixa, o seu protesto. A primeira coisa que fica bem óbvia é que ele tinha total liberdade para se queixar diante de Deus, fazendo 5 perguntas assim a queima-roupa, sem parar, num fôlego só. Até quando, Senhor? Por quanto mais tempo o Senhor vai continuar me ignorando? Até quando vou ter que ficar olhando para a sua nuca e não os teus olhos? Até quando vou ter que ficar carregando diariamente este enorme fardo de sofrimento e tristeza? Essas indagações nos dizem que precisamos ser totalmente honestos diante de Deus. Podemos ser totalmente honestos e nos achegar diante de Deus sem a necessidade de ter que reprimir nem sufocar aquilo que o nosso coração está sentindo. Eu acho que muitos de nós não desfrutam de uma experiência de comunhão com Deus mais significativa,
porque guardamos no coração uma certa amargura, ressentimento contra Deus por causa de alguma experiência passada em que, ao nosso ver, Ele tenha se ausentado, menosprezado ou ignorado a nossa dor ou sofrimento, que por algum motivo nós nunca nos sentimos à vontade para expressar isso diante de Deus. Mas o salmista aqui, ele está livremente e sinceramente levantando acusações contra Deus. 5 indagações seguidas. Até quando? Por quanto mais tempo o Senhor vai ficar indiferente, inativo diante dessa situação? Até quando o Senhor vai me tratar como se o meu sofrimento não importasse para o Senhor? Será que essa atitude cabe na nossa teologia? Agora observe que não é uma questão de falta de fé da parte do salmista. Ele estava dizendo, até quando, Senhor? Ele não estava questionando a existência de Deus, dizendo, se é verdade que o Senhor existe, então faça alguma coisa, não é? Não é isso que ele estava fazendo. Ele estava apenas expressando um desabafo diante de Deus por causa do sofrimento que ele estava passando. Para quem acha que é uma atitude estranha, um cristão falar dessa maneira, lembra que o próprio Senhor Jesus, ele falou de uma forma semelhante na sua crucificação ao dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Portanto, não é uma questão de falta de fé, de incredulidade, porque se fosse, nem Jesus nem o salmista teria falado com Deus. A indagação de ambos estava fundamentada na aliança que Deus havia feito no passado com Abraão, Isaque e Jacó, de que nunca, jamais, em tempo algum, abandonaria os seus filhos. Ou seja, era uma indagação baseada no compromisso que o próprio Deus havia feito. E o Deus que não pode mentir havia assumido com o seu povo. E nós hoje podemos desfrutar dessa mesma promessa que o Senhor Jesus reafirmou antes de ascender ao céu, dizendo, eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Ao perguntar até quando e por quanto mais tempo, o salmista não estava sendo grosseiro nem desrespeitoso para com Deus. Ele estava apenas sendo transparente, ao invés de falar hipocritamente, né? Não era uma expressão de falta de confiança em Deus, mas sim de desabafo do sofrimento. No verso 3 diz, olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Uma outra expressão de queixa, de protesto aí do salmista, tem a ver com a consequência que o sentimento da ausência de Deus, a aparente ausência, estava produzindo na vida do salmista. Ele diz, até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? E ele também se queixa em relação aos seus inimigos. Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Mas logo em seguida a queixa contra esse aparente distanciamento, inatividade de Deus, o salmista passa a fazer um pedido, ele faz uma petição. Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, do contrário dormirei o sono da morte. O salmista parece estar num beco sem saída. Fisicamente ele estava esmorecendo e agora chega ao ponto de tentar persuadir Deus a fazer algo a respeito da situação. Depois de se queixar e pedir socorro, agora ele tenta fazer todo o possível para persuadir Deus, fazer um tipo de negociação com Deus. O versículo 4 diz, os meus inimigos dirão, eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Em outras palavras, se o Senhor não responder, quem irá cantar louvores e festejar serão os meus adversários. Esse argumento é bem semelhante ao que é usado no Salmo 6, que também é um salmo de lamento. Diz assim, volta-te, Senhor, e livra-me, salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti, entre os mortos, quem te louvará? Se o Senhor não entrar em ação, os meus inimigos irão triunfar e festejar. E isso só irá servir para glorificar os deuses deles e não o Senhor. A tentativa de persuadir a Deus, tentar convencer a Deus de fazer a nossa vontade,
está sempre presente nos salmos de lamento, mas não funciona. Mas tem uma outra atitude que é comum aparecer nesses salmos, é a da proclamação de confiança do salmista em Deus. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. É uma expressão da confiança que, no final das contas, apesar de tudo o que estava acontecendo de ruim, a confiança no amor e no cuidado de Deus é reiterada, é renovada. O salmista simplesmente dá uma pausa e procura trazer à memória verdades que já conhecia a respeito do caráter de Deus, os atributos infalíveis, eternos de Deus. No fundo do seu coração, apesar de que os seus olhos físicos não conseguiam enxergar, ele sabia que o Deus eterno não era um Deus semelhante aos ídolos fabricados por mãos humanas, que, conforme o Salmo 115 diz, têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, têm mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, nem emitem som algum com a garganta. Vocês que temem ao Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Em um outro salmo também de lamento, Salmo 86, temos essa declaração: Tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Era como estar dizendo: apesar do que a minha situação de vida está querendo me convencer, de uma coisa eu estou bem certo, eu sei quem o Senhor é. Por isso o salmista conclui a sua oração de lamento dizendo: eu quero cantar ao Senhor por todo o bem que Ele me tem feito. Observe que nos versos 1 a 5, o salmista está falando em direção a Deus. Os verbos e pronomes estão na segunda pessoa do singular. Ele falando com Deus. Mas nesse verso 6, ele talvez tenha se voltado para a congregação ou para as pessoas que estavam ao seu redor ali no templo, e aí ele expressa o seu desejo de louvar a Deus com cântico, em gratidão pelas bênçãos já recebidas, por todo o bem que Deus me tem feito. Então, resumindo o que temos observado nesse salmo a respeito da nossa reação diante de situações de sofrimento, primeiro vimos que devemos ser totalmente transparentes diante de Deus. Abrir o nosso coração com liberdade, sinceridade, porque Deus prometeu que jamais, por motivo nenhum, irá nos abandonar. Ao invés de tentarmos explicar a razão e significado do sofrimento com base na nossa própria sabedoria e entendimento, devemos colocá-la diante de Deus através da oração. Caso contrário, é certeza que a nossa comunhão pessoal com Deus irá ficar danificada. Somente quando nos rendemos a Deus, julgando limpo com Deus, com quem Ele é que estaremos concedendo ao Espírito de Deus a oportunidade de nos revelar o seu poder, a sua graça e misericórdia. Segundo, precisamos trazer à memória as qualidades do caráter de Deus. Relembrar quem Ele realmente é. Ou seja, é aquilo que já sabemos do caráter de Deus, dos seus atributos imutáveis, que irá nos conceder equilíbrio e bom senso diante de qualquer sofrimento que porventura venhamos a experimentar nesta vida. Por exemplo, trazer à memória o fato que Deus é sempre fiel e sempre nos tratará de acordo com as suas misericórdias. Lamentações 3. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Salmo 77, recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. E terceiro, devemos renovar, reafirmar regularmente a nossa confiança e esperança em Deus. Como o salmista declarou depois de apresentar a sua queixa:
Eu, porém, confio em teu amor. Vou entoar louvores de gratidão por tudo o que ele me tem feito. Ao invés de continuar me lamentando e me queixando da situação, vou procurar relembrar o quanto Deus já tem feito por mim. Meu desejo é que o Espírito Santo, cada vez mais, nos conscientize dessas verdades que temos observado, especialmente em tempos de adversidade e sofrimento, para que venhamos a experimentar, por experiência própria, da provisão que somente a graça de Deus é capaz de nos proporcionar.